Depois da campanha eleitoral à presidência da República, marcada por ataques e contra-ataques, depois do resultado tão disputado, voto a voto, hoje está olhos nos olhos comigo um jornalista super conhecido por comentar política. Sem qualquer intenção de defender ou atacar a um ou outro dos que disputaram, nem tampouco discutir preferências políticas, iremos apenas fazer um balanço dos fatos que marcaram as últimas semanas e que ainda estão pipocando na mídia e nas redes sociais. Falo de Luigi Di Vaio. Que bom que você pôde atender meu convite, querido. Muito obrigada. Obrigado você, claro. Obrigado ao JB. É um prazer, o prazer é meu estar aqui com você. Que bom. E vamos começar já, que eu quero saber de você. Você, na tua experiência, que você é bem afeto à política, essa coisa toda. Luigi, você já tinha participado, assim, de assistir uma campanha tão acirrada, ou mesmo uma eleição presidencial tão acirrada quanto foi a última? Não, Clara, ninguém esperava um nível de debate tão acirrado em nível de presidência da República, né? Sempre há aquela coisa de quando começa uma campanha eleitoral, né? Aquele discurso, a apresentação de ideias, isso tem um pouco também, teve um pouco, mas depois da morte do Eduardo Campos, o nível do debate caiu muito. Foi muito para um lado muito pessoal, muito perigoso, que não tinha retrospecto na história política recente do país. Não se chegava a um nível tão baixo como a gente viu, por exemplo, no último debate, de um citar o irmão da outra pessoa, o outro também retrucar citando a irmã do outro candidato. Esse nível, a história política recente no Brasil tinha experimentado alguma coisa com Lula e o Collor lá atrás. Mas eu acho que teve muita participação de marqueteiro inflando na cabeça dos candidatos. E aí virou essa briga de rua, essa coisa de criança. O meu pai é mais bonito e mais forte que o seu é feio. Como parecia coisa de criança. Horrível, né? Agora, assim, essa porcentagem de votos de um candidato para o outro mostra que o país está dividido? Hoje está. E se você pegar, claro, a primeira entrevista da Dilma reeleita, ela fala na necessidade de reunir o país. E mesmo antes dessa fala dela, tem uma questão protocolar, né, em nível de eleição presidencial, que o derrotado ele tem que ligar para o vencedor. Isso aparece bem claro naquele filme Entre Atos, que mostra a primeira campanha do Lula, que ele conseguiu se eleger. É a praxe do derrotado ligar para o vencido. E o Aécio também, quando liga para Dilma, fala da necessidade de reconduzir o país de uma forma unida, porque independentemente de quem a gente tenha votado, de que o telespectador tenha votado, hoje ela é presidente reeleito por mais 4 anos de todos os brasileiros. Verdade, então assim, hoje temos um país dividido, sim. A temperatura tem que baixar, mas eu não acredito, eu espero que seja dividido nessas conversinhas só de Facebook, mas ela já vai enfrentar uma oposição mais ferrenha. Já começou 3 dias depois da eleição dela, a oposição, o vice do Aécio, o Aloysio Nunes Ferreira, já disse que não vai dar trégua. Então, embora a presidente tenha vontade de reunir o país, ela terá mais dificuldade agora no Congresso de realmente tomar as rédeas e trabalhar conjunto com todos. Eu vi um programa, foi acho que na Globo News essa semana, um grande economista brasileiro, ele dizia que a presidente fez muito mais promessas do que ela pode cumprir. Você concorda? Concordo. Eu não também. sei quem foi o economista, mas assim, eu também. A conta já começa a vir agora. Já semana passada já teve a divulgação da nova taxa básica de juros, que o mercado acreditava que ia ficar em 11%, a taxa anual de juros, que é a taxa Selic, já surpreendendo o próprio mercado, já aumentou. E isso já é ruim para todo mundo. Aumentando os juros, a população perde poder de compra. Ano que vem, ela vai ter que aumentar, no final desse ano, ela vai ter que aumentar o preço da gasolina. Então, já é uma penalização para o eleitor, para o brasileiro de uma forma geral. As promessas que foram feitas, mas isso faz também, claro, é um pouco do jogo dos dois.
faz parte você prometer algo que você, no fundo, o candidato sabe que não vai cumprir integralmente tal coisa. Mas assim, o cenário para o ano que vem é pesado. Inflação fora da meta, o PIB crescendo muito pouco, esse ano está crescendo bem abaixo do esperado quando começou o ano. Então a ressaca eleitoral, tendo você e todos votando nela ou não, a ressaca todo mundo vai pagar. Vai ser um ano de aperto. E o que me preocupa para o povo brasileiro num todo é a falta de emprego, né? Que aí vem a questão das demissões, porque essa aqui eu vi como uma eleição que foi vencida pela parte social, não pela parte econômica. Essa questão do Bolsa, essa questão dela falar, a presidente falar muito a língua do povo, né? E isso mexeu com a parte social e a econômica ficou para trás esses anos todos e vai continuar. E eu tenho receio que isso cause o desemprego, essa questão do povo brasileiro ficar... Por aí mesmo, Clara. Quando você diz essa questão do Bolsa Família, foi um pouco que acirrou os ânimos nas redes sociais. Porque quando começaram a mostrar os números da atuação dela de Bolsa Família, pós as urnas apuradas, se viu que nos estados, nas regiões onde boa parte da população é assistida pelo Bolsa Família, ela levou de 6-4, algo assim em torno. E nos estados onde a atuação do Bolsa Família não interfere na renda média do cidadão, o Aécio ganhou, também devolveu na moeda de 6-3, 6-4, algo em torno disso. Então, por isso que nas redes sociais, até mesmo depois das urnas apuradas, o debate ficou acalorado. Aquela bobagem de dizer que tem que dividir o país no meio, a crítica, o ódio que se fez a parcela da população, aos nordestinos, aos nortistas, isso ajudou um pouco a aumentar ainda a temperatura do debate, mesmo depois das eleições. Se o debate na eleição tivesse sido feito nessa linha que você está traçando, da economia, da manutenção do emprego, se o debate numa sociedade mais avançada tivesse feito isso, o que é importante para um país? Crescimento gera o quê? As empresas, as indústrias estando melhor. Isso gera o quê? Trabalho pleno. Com trabalho pleno, os sindicatos podem ganhar o quê? Melhor garantias de emprego para os seus associados. O trabalhador com salário melhor, o industriário, o empreendedor também tem direito a ganhar mais. Então o debate não foi feito nessa linha que você está falando. Realmente. Esse foi o problema. E a gente falou agora um pouquinho das redes sociais. Que coisa, não? Que apanhado você faz dessas manifestações das pessoas nas redes sociais? É um horror. Eu achei um nível muito baixo, nível de rua, nível de briga de criança de rua. A tendência, espera-se que isso vai passar um pouco, que o Facebook, as redes sociais vão ainda não passou, né? Ainda não. A coisa ainda continua bem... Tá voltando para demorar para ser aquela conversa de elevador. Tá chovendo, as pessoas postando em Santos um dia de sol. Exato. Mas eu espero que isso acabe, né? Que a temperatura baixa. A tendência é, pelo menos no campo político, as pessoas se acalmarem um pouco. Pede, o jornalista Chico Sá, ele pediu demissão da Folha porque não permitiram que ele publicasse um texto, foi falando... Ele manifestava o apoio dele a Dilma. Você acha que isso é uma espécie de censura? Ou você acha que o jornalista o bom jornalista, em especial que comenta política, tem que se abster um pouco mesmo desse tipo de comentário? Eu acho que teve um exagero do Chico Sá, um jornalista de conhecimento absurdo, ele tem uma entrada grande no país, mas eu acho que ele errou no tom, claro. Porque ele escrevia na Folha, ele foi contratado na Folha para escrever sobre esportes, mais recentemente. Ele tinha uma carreira que ele tinha feito também o jornalismo político. Então, ele ficava de mandar a coluna dele final de noite de sexta-feira. Quando ele mandou aquela coluna, pelo que a gente soube depois, até no site do Observatório da Imprensa, o editor de esportes falou assim: Chico, a sua coluna não está tratando de esportes como normalmente teria que ser. Embora tivesse um pitaco ou outro, que é uma coluna mais solta, de um colunista, ele declarou o voto a Dilma. O editor dele, pelo que a gente soube, ligou para ele e falou: Chico,
A gente tem um espaço na Folha plural, que é a página 3, página 2, se não me engano, onde todo jornalista pode manifestar a opinião dele política lá, tendências e debates, página 2 da Folha. Aí ele se sentiu minorizado por isso. Falou assim, pô, mas eu sou da casa, eu vou apresentar o meu texto numa área que é para visitante. Eu achei um pouco de mimimi, claro. Eu achei assim que... foi poxa, excesso, se você é contratado para falar de esportes, você tem que falar... Qual que é o contrato? Eu vou entregar para você uma coluna de esportes. Mas aí, na antivéspera de uma eleição, bater o pé e fazer, com todo respeito ao Chico Sá, e depois ele sai dizendo que... Acho que ele tomou umas e outras no final de semana, foi para a rede social e extrapolou dizendo que era contra a imprensa burguesa. Mas ele é contratado da Globo também. Ele aparece na Globo e no Sport TV. Você coloca algum limite para escrever? Quando você se coloca algum limite? De minhas tendências? Até onde você vai? Em questão política, nós estamos falando. Você você coloca tudo o que você pensa, ou você acha que o bom jornalista tem que botar um pouquinho de limite, ou nas tendências, ou nas suas opiniões pessoais? Acho que o limite, Clara, é você respeitar o teu leitor. Se eu colocasse as minhas preferências políticas partidárias nessa eleição, o leitor ia sentir. Eu passei... eu estou há 20 anos no jornalismo, acho que eu cubro política desde 97. Eu não posso, eu votei domingo, eu votei no dia 5, eu votei no domingo, no segundo turno. É óbvio que eu votei, é óbvio que eu tenho um partido. Claro. Que eu tenho um partido não, que eu votei em alguém, se foi A ou B, mas eu não posso, enquanto colunista político, extravasar isso daí. Porque vamos supor que você saiba que eu votei em A. Aí eu vou entrevistar você, que você é do grupo B. Como que você vai me receber? Eu tenho que manter uma certa neutralidade para eu transitar, para eu ter contatos, para eu ter fontes em todos, no PMDB, no PSDB, no PT, no PCO, no PSTU. Então eu não posso colocar a minha manifestação pessoal. Eu votei na urna. Tem o limite. Votei na urna, mas assim... Talvez o dono do jornal saiba em quem eu votei, a minha editora-chefe saiba, e alguns colegas de trabalho, assim. Mas eu não posso ajudar, porque isso... O leitor não é burro. O seu telespectador não é burro. Se você fizer algo tendencioso, ele vai notar. Aí vai só o quê? Falso. Você tem que... O limite é respeitar a inteligência do leitor. Esse é o limite. É isso mesmo. Está de parabéns pelo esse trabalho bonito que você desenvolve, um trabalho limpo. Eu quero te parabenizar. Chegamos ao finalzinho e agradecer demais a tua presença aqui. Eu é que agradeço, Clara. Obrigado ao seu convite, obrigado ao João Bernardo. Próxima vez estamos à disposição. Muito obrigada, querido. Boa sorte. JB, nós ficamos por aqui. Acabei de entrevistar Luiz de Vaio. E para você e todos que ficaram conosco até agora, um beijo, até a próxima quarta.